Áudio e vídeo de número 6, regime de legalidade extraordinária. Estamos falando do estado de sítio. E aqui eu reinicio, lembrando a jurisprudência fruto do trabalho da atuação do Supremo Tribunal Federal na matéria. E apenas um caso concreto, como eu já disse aqui, áreas de fronteira, áreas que envolvam segurança nacional, exploração de recursos naturais, sobre elas deverá o Conselho de Defesa Nacional se manifestar. Já vimos isso. Pois bem, houve uma questão que foi levada ao Supremo Tribunal Federal sobre se demarcação de terras indígenas em áreas de fronteiras, sobre elas deveria ser ouvido o Conselho de Defesa da República. Por quê? Para demarcar terras indígenas, é um ato administrativo, a União é competente e o presidente da República tem que homologar esse pedido. Então, houve uma homologação de terras indígenas, mas sem que tenha sido ouvido o Conselho de Defesa Nacional. E era em áreas de fronteira. Por exemplo, os povos Yanomamis vivem na área de fronteira, fronteira com a Venezuela. É preciso, no caso de demarcações desse tipo, que o Conselho de Defesa Nacional seja ou não seja ouvido. O ministro Aires Brito proferiu o voto como relator e assim decidiu o Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. A manifestação do Conselho de Defesa Nacional não é requisito de validade da demarcação de terras indígenas, mesmo daquelas situadas em região de fronteira. Ok? Então, tivemos essa decisão interessante que envolve a nossa matéria aqui estudada. Pois bem, o estado de sítio tem que ser formalizado por meio de decreto. Decreto que é, então, encaminhado ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional autorize ou não esta decretação. Nesta hipótese, os requisitos que devem constar do decreto são: primeiro, a indicação da sua duração. Quanto tempo ele vai durar? Eu já vou falar sobre isso aqui. Segundo, em que áreas ele vai vigorar? Né? Então, a indicação da região. É um município? É uma região de fronteira? É um estado? É o país todo? Enfim. Terceiro, quais as normas são necessárias à sua execução? Isso tem que ser especificado junto ao Congresso Nacional. Quarto, quais são as garantias constitucionais que serão suspensas? Muito importante esse ponto, já que estamos falando de uma excepcionalidade, quando a relatividade dos direitos humanos fundamentais vem à tona, né? Os direitos humanos fundamentais não são absolutos. E neste momento isso fica muito claro. Mas há que se impor sobre esta matéria e as suas decisões um critério de razoabilidade e de proporcionalidade. Um direito individual ou coletivo só pode ser sacrificado na medida em que seja necessário para que um direito coletivo, social, também seja preservado. A quem será o executor que vai, portanto, operacionalizar esse estado de sítio dentro dos requisitos e limites aí apresentados nesse decreto ao Congresso Nacional? Eu volto em relação ao tempo de duração, em relação à prorrogação. O estado de sítio só pode ser decretado, conforme dispõe o artigo 137, na hipótese de grande comoção nacional, não é? E que demonstre que, diante dessa comoção, o estado de defesa não foi suficiente para debelar a ameaça. Né? Neste caso, em caso de grande comoção nacional, e aí vamos imaginar vários fatos, uma calamidade pública, um grupo paramilitar armado tentando tomar o poder, enfim. Neste caso, não pode haver prorrogação, não pode haver decretação do estado de sítio por mais de 30 dias. Não é? E aí diz a Constituição o seguinte: tampouco prorrogação de cada vez por prazo superior. Então, se houver uma prorrogação, também não pode ser superior a 30 dias. Agora,
No inciso 2, é dito o seguinte: o estado de sítio também pode ser decretado em caso de agressão estrangeira, não é? Em caso de guerra declarada. Na hipótese de guerra declarada ou invasão estrangeira, o estado de sítio poderá perdurar enquanto perdurar a guerra ou a invasão estrangeira. Há evidência, não teria sentido estabelecer que no caso de guerra ou de invasão estrangeira, apenas 30 dias seria suficiente para que voltássemos à normalidade. Evidentemente que não, né? A comunicação e a solicitação de autorização para funcionamento do estado de sítio é feita previamente ao Congresso Nacional, né? Se o Congresso Nacional estiver sob recesso, o presidente do Senado deverá convocar extraordinariamente os congressistas para deliberar no prazo de 5 dias sobre o pedido, né? Enquanto durar o estado de sítio, o Congresso Nacional deve permanecer atuando, trabalhando e acompanhando de perto as medidas tomadas para evitar abusos também, além do Poder Judiciário, claro, como é no estado de defesa, não é? E agora, em relação às medidas que podem ser tomadas contra as pessoas, por exemplo, em termos de restrição de liberdades individuais, na hipótese do artigo 137, inciso 1, que trata de fato que cause grande comoção nacional, a pessoa pode ser obrigada a permanecer em local certo e determinado. E se for detido, deve ser detido em edifício determinado, não em estabelecimentos carcerários. Nós não estamos falando aqui de um criminoso comum, um traficante, um assassino, né, um homicida, não. Estamos falando do cidadão que terá que respeitar este decreto do estado de sítio, que não está recluso, não está detido e vai ter que permanecer em local determinado, não é? Também, em relação ainda, na hipótese do artigo 137, inciso 1, sigilo de correspondência pode ser suspenso, sigilo de comunicações, prestação de informações, pode ser exigida essa prestação de informações pelo Estado, medidas em relação à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei, portanto da Constituição também, e do decreto. Então pode até ser que algumas notícias via televisão sejam controladas. Estamos falando aqui de um fato de grande comoção. Mas até este caso veio agora à tona, porque na Hungria, Viktor Orbán, o primeiro-ministro, determinou que após uma votação do Congresso ele passa a ter poderes absolutos e determinou que poderá ser apenada com prisão, com pena de prisão, o responsável por informações veiculadas pela imprensa que o Estado entenda prejudica o combate ao Covid-19, ao coronavírus. Portanto, um caso claro do perigo que significa um estado de emergência sem limites muito claros, não é? Então, não poderá no Brasil isso ocorrer, ainda que, eventualmente, possa haver uma certa restrição nessa liberdade de forma justificada, ok? Então, voltaremos agora com o áudio e o vídeo número 7. Muito obrigado.